Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Esse cântico é uma oração, irmãos. Há muita coisa nesse cântico ainda não é uma realidade em nossos corações, mas é uma oração diante do Senhor. Não há como nós não permanecermos firmes diante de uma oração sincera perante o trono da graça de Deus. Vamos orar. Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Senhor, continua revelando a Tua palavra aos nossos corações. Os céus estão abertos e nós Te louvamos por essa grandiosidade. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse ensinador, o Teu Espírito, que Ele venha nos ensinar, nos anunciar, nos revelar, nos fazer lembrar de tudo que está no Teu coração, Pai. Por isso, Senhor, vem tirar toda a distração do inimigo e todo, Senhor, aquilo que possa nos afastar da visão de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós clamamos pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos a Hebreus, capítulo 12. Vamos caminhar um pouquinho sobre princípios da palavra de Deus. Não existe nenhum princípio na palavra de Deus dizendo que eu e você não teríamos aflições, tribulações, angústias, perseguições. Não existe nenhum princípio, muito pelo contrário. Então, irmãos, essa parte dentro da palavra de Deus, todos nós devemos estar plenamente conscientes que nos importa entrar no reino de Deus com muitas tribulações, muitos sofrimentos. Então, esse aspecto não deveria nos abater se nós estivermos com os nossos olhos voltados para o alto. Então, todas as vezes que nós mantivermos os nossos olhos para nós mesmos, para a circunstância e para o mundo, fatalmente nós vamos ser paralisados, insensibilizados em relação às coisas de Deus. E nós podemos avaliar a nossa vida, quanto é que nós estamos perdendo a sensibilidade para as coisas de Deus, é quanto nós amamos a Sua palavra, amamos a oração e amamos estarmos juntos, congregados. Então, quando isso daí vai se afastando de nós, fatalmente nós estamos afastando do Evangelho de Cristo. Então, quando nós olhamos, nós falamos a primeira mensagem, nós precisamos ter plena convicção de quem nós somos, qual a nossa segurança e qual o propósito de Deus para nossas vidas nesse mundo. Se nós perdermos a visão celestial, quem nós somos, por que estamos aqui, quem é a nossa segurança, a nossa corrida está indo para onde? Então, fatalmente, as circunstâncias sempre vão estar aí, as tribulações sempre vão estar aí, graças a Deus, porque Deus usa essas tribulações e as circunstâncias, e Deus vai usar mais e mais ainda, quanto mais o dia se aproxima da vinda de Jesus. Porque é um modo de nós avaliarmos os nossos corações, aonde que ele está firmado, é um modo de avaliarmos aonde nossos olhos estão sendo postos, é um modo de nós avaliarmos a nossa fé, e é um modo de avaliarmos quem realmente nós amamos. Então, graças a Deus por isso. Então, tempos angustiosos sempre houve, e vai continuar havendo. E
eles vão se acentuar quanto mais o dia se aproxima. Então, a questão não está nos tempos difíceis no mundo, nas situações externas, situações internas. O grande problema nosso é onde está o nosso olhar, aonde está o nosso coração, aonde está a nossa mente, aonde está a nossa vontade e aonde estão os nossos afetos voltados. Isso determina toda a nossa carreira cristã, irmãos. Por isso nós vamos ver um pouquinho sobre a vida de Jesus. Jesus como homem, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo máximo, perfeito, inigualável. Então nele nós podemos ver como é que foi a vida de Jesus e vamos buscar princípios no Velho Testamento sobre essa vida guiada, conduzida no poder do Espírito Santo de Deus, que Deus deixou para a sua igreja. Quando você vê Lucas 24, ele vai olhar aquele bando de inseguros, seus discípulos, medrosos, seus discípulos, temerosos, seus discípulos. E Jesus vai dizer: não saiam daqui, enquanto vocês não forem revestidos de poder. Porque é impossível, como o nosso irmão falou ontem, é impossível viver essa vida cristã sem o poder do alto. E ele vai dizer em Atos 1:8: olha, e recebereis poder. Enquanto eles estavam discutindo: quando que vai vir, Senhor? Como é que vai vir, Senhor? Presta atenção: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeeis testemunhas. O dia que vai vir não compete a vocês, o compete a vocês agora é ter uma expressão do céu na terra, no meu poder, um testemunho vivo de quem eu sou, da minha pessoa e o reino de Deus. Então muitas vezes nós preocupamos com outras coisas e ficamos discutindo, como o nosso irmão também falou, a vinda de Jesus, escatologia, nós ficamos preocupados, aquela coisa toda, e nós perdemos o foco do noivo. Eles estavam preocupados: como? Não, presta atenção, o noivo vai voltar, mas tem a noiva, e a noiva, ela tem que ser uma expressão do noivo aqui na terra, é um testemunho vivo. Então, meus amados irmãos, quando nós pegamos Hebreus capítulo 12, Hebreus fala dessa carreira cristã, onde aqueles irmãos estavam sofrendo tremenda perseguição, perdendo os seus bens e tudo mais, as suas próprias vidas. E eles estavam a ponto, estavam desfalecendo, joelhos trôpegos, já estavam sendo paralisados. E essa palavra de exortação, 5 exortações, mas uma palavra de encorajamento. Ele chega a dizer: nós não somos daquele que retrocedem para a perdição, mas nós somos daquele que avançamos para a vida eterna. Aí no capítulo 12 vai dizer: olha, presta atenção, tem uma nuvem de testemunhas, que eles não viveram no poder da carne, no poder desse mundo, eles viveram no poder do alto. Olha Abel, o sacrifício dele é do alto, é o cordeiro. Olha Enoque, andou com Deus, uma vida do alto. Olha Abrão, olha Noé, e você vai descrevendo todos eles, e você vai ver que eles contemplavam o que eles não viam, eles viam o invisível, eles ansiavam por uma pátria celestial. Aí ele vai vir para aqueles discípulos, a palavra de Deus mandando para a carta, ele vai dizer: olha, vendo, portanto, esses homens viveram uma realidade espiritual, e eles não tinham o que vocês têm. Jesus já veio, já morreu na cruz, e vocês têm o Espírito Santo.
habitando em vocês. Ele vai dizer, portanto, também nós, está falando de nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, não há lugar de paralisia quando nós estamos tratando coisas que nos pesam, que nos distanciam, coisas que nos atrapalham, coisas que são pesos, coisas lícitas, e o pecado não confessado. Não há como corrermos, mas se nós estamos tratando à luz do céu, com as coisas lícitas e com o pecado aos pés do Senhor, confessando, não tenha dúvida nenhuma que há uma carreira, e nessa carreira não há tempo de eu e você ficarmos com os joelhos trôpegos e cansados, por mais que isso possa nos levar, porque há um olhar para uma pessoa, e diante de tudo isso, essa carta maravilhosa, no versículo 2 ele dizendo, olha, vocês precisam mudar a visão. Vocês estão olhando para Josué, estão olhando para Arão, estão olhando para Moisés, estão olhando para o sacrifício. Tudo isso está em Cristo Jesus. Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Irmãos, aqui está, irmãos, a firmeza nessa carreira cristã. Um olhar único, simples, um olhar firme, atento, sem desviar, como ele disse para Josué, Josué, ser forte e corajoso, 3 vezes, ser forte e corajoso, Josué, você vai entrar nessa terra, que é possessão sua, porque eu sou a sua possessão. E ele diz, não vá para a direita, nem para a esquerda, fica firme. E ele diz para Josué, presta atenção Josué, eu estou contigo. Irmãos, é palavra para mim e para você, ser forte e corajoso, não sejamos covardes, diante das circunstâncias, olhando para trás, sendo paralisados pelas circunstâncias, insensibilizados, porque nós perdemos a visão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E é interessante que esse texto, eu só vou citar essa parte, ele vai dizer olhando para Jesus, mas não de Jesus Cristo, porque ele está falando da humanidade de Jesus. Olhe para Jesus como humano. Então nós vemos lá em Lucas alguns aspectos, irmãos. Olhe para Jesus. E Jesus fala da sua humanidade. Dos evangelhos, quem mais fala do Filho do Homem é Lucas, porque vai falar da humanidade de Jesus. Dos evangelhos, quem mais fala sobre o Espírito Santo é o evangelho de Lucas. Isso tem um propósito, irmãos, porque aqui o evangelho de Lucas vem realçar a vida de Jesus como humano, como Deus, 100% Deus e humano. Então tudo que acontece com Cristo, aconteceu com Cristo, irmãos, não poderia ser diferente. Quando ele diz, se você não nascer do alto, nascer dos céus, você não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Do mesmo modo que Jesus nasceu nesse mundo, nós também, em Cristo Jesus, nós fomos gerados de novo pelo mesmo Espírito que Jesus foi gerado. Então a palavra de Deus é clara, ele diz aqui em Lucas capítulo 1, certo? Ele diz a 35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos,
A Bíblia diz: e nós fomos gerados, regenerados pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Ganhamos uma natureza divina. Nascemos do alto. Nós temos o Espírito Santo de Deus e temos a natureza divina em nós. Ganhamos, Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo, e nós também fomos gerados pelo poder do Espírito Santo. O caminho de Jesus como humano nesse mundo, irmãos, é o caminho que nós devemos andar. Ele diz: aquele que permanece em mim deve andar como eu andei. Deus nunca ia dizer para você e para mim que nós devemos andar se Deus nos deixasse ao léu, como disse o irmão lá. Agora você nasceu de novo, agora você se vira. Absolutamente não. Somos filhos amados de um Pai tremendamente amoroso e justo e santo. Então, quando nós somos gerados do mesmo jeito que Jesus, ele não tem outro jeito. E Jesus trabalhado 30 anos, e nós já sabemos disso. E quando o irmão falou da plena e poderosa salvação, irmãos, nós fomos alcançados pela imensurável graça de Deus, pela plena e poderosa salvação. Essa plena, irmãos, não tem o que você acrescentar. E poderosa, não há nada neste mundo e fora desse mundo mais poderoso do que a salvação em Cristo Jesus. Não tem. Espírito, alma e corpo. Uma salvação plena. Por isso, irmãos, a Bíblia é clara, 1 Pedro 1,3: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que usou de grande misericórdia. Ele nos gerou de novo para uma esperança, viva esperança. Somente o povo de Deus tem essa viva esperança. O mundo não tem esperança, e a esperança do mundo é morta. Os dias estão contados. Para o Filho de Deus é uma esperança inacessível, intocável, não se estraga e é guardado por Deus no céu. Eu pergunto para você, irmãos, se nós somos guardados por Deus no céu, essa viva esperança, quem pode tirar? Deus nunca terceirizou nada para nós. É Deus vendo, é Deus descendo, é Deus encarnando, é Deus morrendo, é Deus ressuscitando, é Deus exaltado e é Deus presente. Ele continua guardando os seus. Então, com 30 anos, o céu se abriu. O irmão estava falando ontem, aquele texto tão maravilhoso. Quando você vê Gênesis capítulo 1, trevas sem forma e vazia. É essa circunstância, irmãos, que João encontrou, que Mateus encontrou a carta. Época de Herodes, 400 anos, trevas sem forma e vazia. Mas, meu amado irmão, quando Deus diz haja luz, a luz, e a luz resplandeceu em nossos corações, na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, a treva se dissipou. Não somos vazios mais. Haja luz e houve luz. E ele diz, a palavra de Deus, e aconteceu que todo o povo se batizava. Então diz assim: o céu, estando ele a orar, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, preste bem atenção, irmãos, características de Jesus: a oração. Se você for estudar Lucas, cada vez que Jesus orou, você vai ver que é uma circunstância.
E antes dele agir na circunstância, ele ora. A primeira coisa que ele faz é orar. Porque demonstra uma dependência plena do Pai. Demonstra uma submissão plena aos propósitos do Pai. E demonstra uma dependência plena do poder do Espírito Santo de Deus. Então Jesus tinha a oração, a palavra, o Espírito Santo e a comunhão dos irmãos. É tudo que nós temos. E porque vivemos um evangelho superficial? Porque nós não estamos olhando para Jesus. Um Jesus submisso, obediente, um Jesus de dependência do Pai, dependência do Espírito Santo, ser guiados pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, onde ele tinha uma coisa em vista: a glória do Pai. Nada impediu, e nada vai impedir eu e você, que a glória de Deus se manifesta na sua igreja, se nós estivermos seguindo os passos de Jesus. Nada, nem eu nem você, nada. Então Jesus é cheio do Espírito Santo, o céu se abre, desce como pomba, e Deus diz: esse é o meu filho amado, nele tenho todo o meu prazer. Irmãos, Deus tem prazer em você e em mim, sabe por quê? Porque você é bonzinho? Porque você tem uma moral perfeita? Não. Deus tem prazer em mim e em você por causa do seu Filho que está em nós, e somente por causa disso. Imediatamente cheio do Espírito Santo, sem Deus, aí o que acontece? Cheio do Espírito Santo, ele é conduzido, ele é guiado. Para onde? Para uma batalha. O primeiro confronto de Jesus foi com o inferno. Não foi com o povo lá. O confronto de Jesus foi com o inferno. É como se estivesse dizendo: olha, houve luz, haja luz, e houve luz nas trevas. Aqui está o reino de Deus, aqui está o poder de Deus, aqui está aquele que tira você das trevas e transporta você para o reino do Filho do seu amor. E ele vai em cima de Satanás, numa hora de fragilidade, numa hora de fragilidade como homem. E Satanás vem com tudo para ele, porque Satanás vai pegar os 3 aspectos do mundo: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E Jesus vai dizer: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Ele tinha a palavra de Deus. Jesus não inventou. Olha, agora está tendo uma... Não, já está escrito. Porque ele pegou Deuteronômio 8, já está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, permanecer firme nesse caminhar, nós precisamos ser alimentados diariamente com a palavra de Deus. Quando você vê a oração de Jesus, o pão nosso que nos dá cada dia, irmãos, você pode entender de vários modos, mas de uns aspectos é o próprio pão da vida, que é Jesus Cristo. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Então Jesus tinha o Espírito Santo, graças a Deus. Ele tinha a palavra? Tinha. Jesus tinha oração? Tinha. Ele tinha os irmãos? Tinha. Tudo que nós temos, ele se tornou por nós redenção, santificação, sabedoria e justiça. Tudo que nós precisamos está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, meu amado irmão, a palavra de Deus é tão clara. Ele diz assim no 14: e então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia. O mesmo Espírito Santo que levou a ele a ser tentado é o mesmo Espírito Santo que traz ele de volta. Preste bem atenção, o mover do Espírito Santo na vida de Jesus. E nós queremos
nessa manhã, citar algumas coisas do Velho Testamento, irmãos, sobre a direção, a condução do Espírito Santo em nossas vidas, que é uma das coisas que muitas vezes a igreja, ela tem deixado de lado a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Ela é tão fundamental que a palavra de Deus diz: olha, não apagueis, não entristeçais, não resistis, muito pelo contrário, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então há um chamado, irmãos, para essa hora, a iminente volta de Jesus, que a igreja se volte para o Senhor e esteja sendo cheia do Espírito Santo de Deus, porque não há testemunho, não há poder, não há caminhar, não há visão, não há permanecer, não há ter uma vida coerente se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tudo que Deus deu para Jesus, como homem, deu para mim e para você: o Espírito Santo, a palavra, a oração e a comunhão com os irmãos. Então nós temos tudo, irmãos, como homem, Jesus homem. Jamais seremos, Jesus é homem perfeito, jamais seremos como Jesus. Mas vou dizer uma coisa para você: a Bíblia diz que Ele é o varão medida, e que nós devemos almejar sermos conformados à imagem e semelhança de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos para Números 9. Deus tira o povo do Egito. Números fala da caminhada no deserto, e isso fala profundamente. O irmão também já falou ontem. É no deserto que você vai ver um João Batista. Interessante, né? É lá no deserto. Porque um dos aspectos do deserto é mostrar a circunstância no mundo que nós vivemos. Um dos aspectos. Então no deserto, Deus vai fazer essa colocação e vai dizer: olha, vocês precisam ter uma direção divina exclusiva. Talvez um dos grandes problemas de nós permanecermos firmes, porque nós estamos tendo instrução e direção não só de Deus, nós estamos fazendo uma mistura. E essa mistura é inconcebível diante de Deus. A palavra de Deus é pura, é puríssima. A palavra de Deus é perfeita. Ela não precisa absolutamente nada. A Bíblia diz, João 12:12, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a direção do Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. João capítulo 14, 15, 16, se vê a ação do Espírito Santo. É um outro consolador. Ele vai anunciar, vai fazer lembrar. Ele vai glorificar Cristo. Ele vai dar testemunho e vocês vão dar testemunho. Pela ação do Espírito Santo em nós. Agora ele coloca aqui a direção do povo. E nós vemos aqui essas figuras. Ele vai dizer: no dia em que foi erigido o tabernáculo, graças a Deus o tabernáculo fala de Cristo, mas fala da igreja. Cristo tabernaculou conosco. Esse tabernáculo agora, irmãos, ele é infinito, ele não se perde. Aquele tabernáculo era uma figura, e Deus habitaria no meio deles, e habitou. Agora ele vai dizer: ó, no dia que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã, porque ela é uma tenda do testemunho. Testemunho do quê? Do tabernáculo? Não! Ela é o testemunho do Senhor do tabernáculo.
Ele é um testemunho de tudo que é celestial. Ele é um testemunho da pessoa e obra de Cristo. Ele é um testemunho. E diz assim: era de contínuo, a nuvem o cobria de noite, e havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia, e sobre a tenda os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam, 1 dia, 2 dias, 1 mês, não importa. Eles não se moviam enquanto a nuvem não movia, e quando a nuvem parava, eles paravam. É uma direção, irmãos, absoluta do Espírito Santo de Deus. Por isso eles tinham que olhar para a nuvem. Olhavam para a nuvem. E quem olhava para a nuvem? Os trombeteiros. No capítulo 10. E os trombeteiros é a voz profética de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, dizendo: marchem, parem, vão até lá, não vai até lá, saia daqui, não entre aqui, isso é de Deus, isso não é de Deus, esse edifica, esse não edifica, este é o plano de Deus para a sua vida pessoal, conjugal, familiar, isso daqui não é. A voz do alto, seguida, irmãos, e ele continua dizendo assim: segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor, se acampavam. Os olhos fitos no Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Não tira os olhos de Cristo. O problema nosso, irmãos, é que nós ficamos paralisados, porque diante da circunstância, diante do caos que vivemos, e cada vez maior, irmãos, nós não ouvimos a voz do Espírito dizendo: caminhem, parem. Nós estamos ouvindo outras vozes, a voz do nosso próprio coração enganoso, vozes exteriores, não vozes de Deus, não a direção de Deus. E ele dizia assim: olha, eles partiam para todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Quantas vezes vai dizer aqui? Parar, partir, parar, partir. Olha a vida de Abraão, irmãos: parar, partir, parar, partir, parar, partir. Deus revela a palavra de Deus, Ele levanta um altar, Ele consagra, fala de Cristo, mas é uma tenda, porque o Espírito Santo está movendo, e vai mover. Ele sai da revelação, ele vai para a comunhão, ele sai da revelação, vai para a separação. Ai, Betel, está lá no meio, a separação entre o pecado e a casa de Deus. Caminha mais um pouco para Hebron, comunhão, e ele vai até a identificação com Deus e o seu Filho. Então eles ouviam, paravam, ouviam, andavam, porque Deus estava caminhando eles para Canaã, que fala da plenitude de Cristo, das insondáveis riquezas que nós temos em Cristo, uma vida de plenitude do Espírito Santo de Deus. Pena que o povo não obedeceu. Agora, amados irmãos, eles andavam sem bússola ou guia humana, e Deus se dava a conhecer a eles. Eles tinham somente Deus e mais nada. Eles tinham somente a voz profética e mais nada. Eles tinham a direção de Deus e mais nada, porque no fundo não precisa de mais nada, absolutamente mais nada. Dependência e sujeição absoluta à direção divina. Não há como nós desanimarmos nesse caminhar, irmãos, se nós estamos na direção absoluta de Deus. A nuvem levantou, nós partimos. A nuvem parou, nós paramos. Mas preste bem atenção, ela parava e partia, mas ela tinha uma direção, é Canaã. A direção de Deus para nós é a plenitude de Cristo.
é uma vida cheia de Espírito Santo, porque não há testemunho real, vivo de Cristo, pessoal, conjugal, familiar, assembleia, no mundo, se nós não estivermos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. É uma capacitação celestial, o nascimento é celestial, a capacitação é celestial, a nossa pátria é celestial, a nossa corrida é celestial. Irmãos, tudo para o Filho de Deus tem que ser celestial. Ele casa, ele namora, ele casa, ele tem família, ele trabalha, ele congrega, é celestial. Há uma realidade celestial. Deus está olhando para a sua noiva, para a noiva de Cristo, para a sua igreja. No 10, só dando alguns princípios, irmão, porque isso aqui é tremendamente profundo. O 10, ele vai dizer: disse mais Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata. Preste bem atenção, não existe voz do Senhor que não venha respaldado na redenção de Cristo Jesus, através da cruz. A cruz, a prata, fala da redenção, irmãos. Fomos comprados por alto preço. Fala da cruz. Deus não tem nenhuma trombeta, Deus não tem nenhuma voz para mim e para você, que não emanam da cruz para a minha vida, para a sua vida. E ele diz assim: de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação, para a partida dos arraiais. O que eles faziam? A nuvem levantava, eles tocavam. O que é isso, irmãos? É uma voz profética de Deus, conclamando o povo a levantar. Uma voz profética de Deus dizendo, conclamando o povo: você deve parar. Olha a vida de Jesus. Jesus estava lá fazendo aquelas coisas maravilhosas. De repente Jesus parava. E aonde que ele ia? No monte orar. Comunhão com o Pai, dependência do Pai, uma vida de dependência do Senhor. Então preste atenção, amados irmãos, uma dependência interior de Deus, esperar constantemente nele, debaixo da cobertura de Deus, para permanecer firmes. Não vamos permanecer firmes se nós sairmos da cobertura de Deus. O único que nos faz permanecer firmes é a cobertura de Deus em nossas vidas. Esperando o tempo de Deus, o mover de Deus, olhando para cima, submissão à soberania de Deus. Não é nossa soberania. Irmãos, quantos caminhos errados nós tomamos? Quantos? Quantas decisões erradas? Porque nós não esperamos em Deus o mover de Deus. Nós não ouvimos a doce voz do Senhor. Que coisa tremenda a vida de Maria, irmã de Marta. Quantos princípios nós aprendemos, irmãos? Que todo o nosso serviço, todo o nosso caminhar, todo o nosso trabalhar para Deus não tem função nenhuma se não for aos pés de Jesus, ouvindo o que Ele quer, o que Ele pensa, a sua direção. Mas fatalmente eu e você vamos entrar em dificuldade. Mas o caminho mesmo é aos pés de Jesus. Lázaro está morto. Maria foi aos pés de Jesus. E Jesus, olhando para Maria, chorou. Ouvir a palavra de Deus, depender do Senhor, amados irmãos, é o caminho para a verdadeira adoração. João capítulo 12. Ali estava Maria. Marcos diz, ela quebrou o vaso de alabastro. Por quê, irmãos? Porque nós somos um vaso de barro, mas dentro de nós a excelência do poder de Deus. E o poder de Deus não pode ser expresso enquanto o vaso de barro não for quebrado. Por isso ele é de barro. Pega uma aguinha para mim. Então, amados irmãos, liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo tem a voz profética do arraial para o arraial.
O Espírito Santo tem a voz profética para essa assembleia. O Espírito Santo tem a voz profética para a sua igreja, e somente Ele tem a voz profética. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Segundo que eu queria citar, amados irmãos, vamos lá, 2 Crônicas. 2 Crônicas, versículo 29. Obrigado. Não vou entrar em detalhes sobre a vida de Ezequias, vamos pegar princípios. Direção do Espírito Santo de Deus, segundo, amados irmãos, uma vida de santificação. Uma vida de santificação. Toda a direção do Espírito Santo fatalmente vai nos levar a uma vida de santificação. Uma vida de separação desse mundo. Então ele vai dizer aqui, eu vou ler rapidamente também alguns princípios, e diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade e começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos santuários de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Mas a Bíblia de Deus também diz que o Espírito Santo está lá fora batendo e a porta está fechada. Direção do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, uma vida de santificação, abrir. E olha que tremendo, só princípio, que esse texto aqui é maravilhoso. E ele vai dizer assim, primeira coisa, ele diz, abriu as portas da casa do Senhor. Segundo, as reparou. O que é isso? Tirou tudo que não era de Deus de lá de dentro. Purificação da casa de Deus. Irmãos, também foi falado ontem, nós não precisamos de purificação. Toda contaminação daquilo que não é de Deus vai fazer em você, irmãos, não andarmos firmes e perseverantes no caminho do Senhor. É uma mistura. Só aquilo que é de Deus e somente Deus firma os nossos passos. Por isso o salmista diz, firma meus passos na tua palavra, Senhor, para eu não pecar contra ti, porque a tua palavra é sólida, ali é a rocha, a tua palavra é Cristo, Ele é o verbo de Deus. Não vou pecar contra ti. Mas se eu não estiver na palavra de Deus, nessa rocha, eu vou pecar contra ti. Por isso que Jesus, na oração, João 17, diz, santifica-os na verdade. Eles estão no mundo, não são no mundo, livre do maligno, tudo isso é maravilhoso. Mas ele diz, olha, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que nós vencemos o maligno? Santificando na palavra. Então Deus deixou tudo para nós. A primeira coisa ele vai abriu a casa do Senhor. A Bíblia diz que em Hebreus 3:6 que a igreja é a casa do Senhor. 1 Timóteo 3:15 se deve por ordem a casa de Deus, a casa do Deus vivo, que é baluarte, coluna e baluarte da verdade. Põe em ordem a sua vida na verdade. Abra, deixe Deus entrar nos quartos escuros, tenebrosos que nós temos nos nossos corações. Deixe Deus entrar, e Ele não vai entrar com o chicote na mão. Ele vai entrar com sua graça e misericórdia, e Ele nos purifica e nos lava.
O irmão falou dos pés. Devemos lavar os pés uns dos outros. E precisamos estar aos pés de Jesus para Ele nos lavar daquilo que não é dele. Primeira coisa que Ele fez, abriu as portas da casa do Senhor e reparou. Por incrível que pareça, a última igreja de Apocalipse, a porta está fechada. E Deus quer reparar. Sou rico e abastado, não necessito de nada. Quer dizer, não preciso nem de Deus. E Deus diz: você não sabe que você é pobre, miserável, cego e nu. E eu vou dizer uma coisa para você, vou aconselhar você. Você já imaginou o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, que não precisa de nada, não necessita de nada, Ele vai até eu e você, eu vou aconselhar você. Você imaginou isso, amado irmão? Deus podia fulminar aquela igreja. Mas Deus fez uma aliança, Deus é fiel à sua palavra, o sangue de Jesus nos lavou, nos comprou, nos escreveu o nosso nome no livro da vida. Aqueles que são meus, ninguém arrebatará da minha mão. É uma salvação plena e poderosa, eterna e eficaz. E Ele faz essa colocação diante e fala: olha, compre ouro refinado para enriqueceres. Está falando de tua realidade espiritual, celestial. Vestiduras brancas para vestires, não seja manifesta a tua nudez. Irmãos, que vergonha a nossa nudez, irmãos. Eu não estou falando física. Que vergonha a nossa nudez. E Ele vai dizer: colírio para ungir os vossos olhos para que veja. Fala do Espírito Santo. O ouro fala de Deus. As vestiduras brancas fala de Cristo. E o colírio fala do Espírito Santo. A Trindade trabalhando na igreja. Mas volta a 2 Crônicas 28. Aí ele diz assim: trouxe os sacerdotes levitas, ajuntou-os na praça oriental. Quem que ele trouxe? Os sacerdotes. O irmão também falou ontem. O povo já não diz onde está. O sacerdote também não diz onde está. E nós somos um reino de sacerdotes. Então Deus está falando para quem? Para todos nós, homens e mulheres. E Ele vai dizer assim: Eles disse, a primeira coisa, irmãos, é ouvir. Não foi isso que Deus falou com seu filho ali no Monte da Transfiguração? Esse é o meu filho amado, a Ele ouvir. Você precisa ouvir. Se você não ouvir, você não vê. A palavra de Deus traz a realidade das coisas de Deus. Sem a palavra de Deus não há realidade das coisas de Deus. Deus fez tudo pela sua palavra. E Deus continua fazendo tudo na sua igreja pela sua palavra, no poder do seu Espírito Santo. Então Deus traz a realidade para a igreja, através da sua palavra, no poder do Espírito Santo de Deus. Então Ele diz: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, porque vai alta noite. Que horas são? A pergunta lá de Isaías. Que horas são? Já está na hora? É agora? E Deus está dizendo: vai alta a noite. Mas está raiando o dia, aleluia, glória a Deus, porque Jesus está voltando. Mas vai alta a noite. E Ele vai dizer aqui: santificai-vos agora. Hebreus vai dizer 3 vezes: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais. É hoje, é hoje. Deus fala hoje, não é amanhã, amados. É hoje. É hoje, hoje, amanhã é hoje, depois da manhã, depois da manhã é hoje. E Ele vai dizer: olha, santificai-vos agora. Santificar a casa do Senhor. Primeiro Ele fala santificação pessoal, depois santificação da assembleia. A assembleia, irmãos,
é o resultado de uma santificação pessoal. Uma vida de devoção a Deus pessoal, fatalmente vai ter uma assembleia de vida e devoção a Deus. Santificai-vos, santificai a casa de Deus, de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Não há como, amados irmãos, permanecer firme nesse caminhar, perseverando, se as nossas vidas não estão sendo tratadas pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, tirando tudo aquilo que não é de Deus e colocando tudo aquilo que é do Senhor em nossas vidas, pessoalmente e na Assembleia. Ele diz, porque nossos pais prevaricaram, fizeram o que era mal perante o Senhor e deixaram, desviaram. Olha Jeremias, é a mesma circunstância. Aí você vai para o Novo Testamento e fala, oh, quem enfeitiçou vocês? Vocês desviaram. Os irmãos de Hebreus, olha, eles estão meio duvidosos, o que está acontecendo? Olhe para Jesus. Ele é tudo que está no Velho Testamento, todo, sacerdócio, sacrifício, tudo, resume numa só pessoa, Cristo, Jesus. Versículo 10, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua ira. Agora presta atenção, ele diz assim, filhos meus, não sejais negligentes. Aonde que está o problema? Negligência. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz lá, irmãos, presta atenção. Hebreus 2, por essa razão, importa. Que é essa razão? Você tem que ler o capítulo 1. Por isso, capítulo 1, ele começa falando que Deus fala e continua falando. E Deus fala e continua falando através do seu Filho. Ele é a voz profética de Deus. E fora do Filho, é falso profeta. Fora de Cristo e esse crucificado é falso. Não ouça. É um dos grandes problemas de Jeremias. Deus vai dizer, o que tenho eu com a palha? Eu sou trigo. O que tenho eu? A palha é o falso. Pega fogo fácil, faz um reboliço. O trigo, irmãos, dá vida. E só a palavra de Deus em Cristo Jesus dá vida. Ele é a vida. Por isso ele fala, minha palavra como um martelo, ela quebra a pedra. Graças a Deus, porque quebrou eu e você, e continua quebrando pela glória de Deus. Quando nós ouvimos a sua voz, e nós obedecemos, dizendo, sim Senhor, pode bater, pode bater, pode bater Senhor. Senão, amados irmãos, ele continua batendo lá fora. E Deus quer bater no meu coração, no seu coração. Por essa razão importa que nos apeguemos com o quê? Com mais firmeza. Já estou... Mais. E amanhã? Mais. Quanto mais o dia se aproxima. Mais firmeza. As verdades ouvidas, para que delas jamais nos afastemos, desviemos. É um barco sem leme. Um monte de coisa, mas não vou entrar nesse assunto. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Você sabe. Negligência. E ele que está dizendo aqui, 2 Crônicas, negligência pessoal, negligência assembleia. Santificação pessoal, santificação da assembleia. Não há santificação da assembleia sem santificação pessoal, porque a assembleia é feita de pessoas individuais que formam o corpo de Cristo. Aí ele vai dizer assim, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo.
Deus nos conheceu, nos predestinou para sermos conformes à imagem e semelhança do seu Filho. Por isso tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo um propósito. Esse propósito é único, simplesmente um testemunho vivo do caráter, da vida do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele vai dizer, escolheu para estar diante dele. Não é estar diante de uma igreja, de uma instituição, de um pastor, de um padre, seja quem for, é estar diante dele. E toda vez que nós não estamos diante dele, nós estamos diante de outra coisa, e diante de nós mesmos. Então nós vamos o quê? Perder a firmeza, a perseverança, porque a firmeza é uma pessoa, a perseverança é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus. Ele diz para estar diante dele, para o servirdes. Sacerdócio é diante dele, servindo ele, para a glória dele, por causa dele mesmo, firmes, perseverantes, em horas angustiosas. Daniel 7 fala que Satanás, ele vai fazer justo isso, desanimar, mudar a mente, distrair o povo de Deus do foco. Mas, meus amados irmãos, Deus está dizendo para mim e você, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Satanás pode falar o que ele quiser, mas o nosso Senhor está dizendo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, olhe para ele. Aí termina e diz, para servirdes, presta atenção, esse para tudo propósito, para estar diante dele, primeira coisa, ninguém deve servir ao Senhor sem primeiro estar diante dele. Maria primeiro aos pés de Jesus, para depois ser uma verdadeira adoradora. E vai diante dele para o servir e para ser de seus ministros, queimardes incenso, um aroma agradável a Deus. 2 Coríntios capítulo 4, 2, e vai dizer assim, nós somos o bom perfume de Cristo. Irmãos, se você continuar lendo aqui, você vai ver 10 vezes nesse texto a casa do Senhor, você vai ver 10 vezes santificai-vos, e você vai ver 4 vezes o altar, porque não há santificação sem cruz, o altar de Cristo. Vamos para Zacarias, irmãos. Esse é o segundo aspecto. Vamos para o terceiro aspecto. Zacarias capítulo 4. Direção plena e incondicional do Espírito Santo, uma vida de santificação pessoal e da Assembleia, um testemunho vivo de Jesus. Irmãos, é inabalável uma vida cristã que está sob a direção do Espírito Santo, uma vida de santificação diante de Deus e um testemunho vivo de Jesus. E aqui nós vemos Zacarias, Geu, são os livros de restauração. Sabemos o que estava acontecendo em Esdras, começaram a construir, Zorobabel, Josué. Zorobabel é um governo, Josué é um sacerdote. Você está falando do rei e de sacerdócio de Cristo, a figura de Cristo, o governo de Deus, o sacerdócio de Cristo. Eles param mais ou menos 15 anos, porque, irmãos, desanimaram. E eles desanimaram não é por causa do inimigo, amados irmãos. O inimigo sempre vai estar aí. Eles desanimaram porque eles tiraram os olhos da palavra de Deus. O inimigo sempre vai estar aí tentando desanimar você. Sempre, constantemente, dia e noite. O problema, irmãos, que tiraram os olhos da palavra de Deus. E quando nós tiramos os olhos da palavra de Deus,
nós vamos enfraquecendo. E nós vamos dando voz ao inimigo. E no final das contas, nós vamos parar. 15 anos mais ou menos parado. Aí Deus manda quem? Esdras e Zacarias. Para falar para quem? Ageu, você fala mais. A palavra de Deus, Josué, Zorobabel. E Zacarias, mais para Josué, o sacerdote. Quando você lê Ageu, ele vai dizer justo isso. A palavra de que Deus deu através de Zorobabel. É o governo de Deus na sua casa. Ele sendo o principal. Por isso você vê toda aquela desenrolar em Ageu. A casa é tempo de habitar de vossas casas forradas, enquanto a casa de Deus está desolada. Considerai vossos caminhos, onde está o seu coração? Subi ao monte, traz madeira. Está falando de Calvário. Porque não há tratamento para a casa de Deus, irmãos, se não for através da cruz de Cristo. E lá tem tudo aquele princípios maravilhosos, um monte de princípios. Agora chega para Zacarias, ele vai tratar com o sacerdócio. Se você ver no capítulo 3, Josué está o quê? Com a roupa suja. Não vou entrar nesse. No capítulo 4, olha o que diz. Preste bem atenção. Tornou-se um anjo, falava comigo e despertou com um homem que é despertado do seu sono e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, e estão em cima do candelabro. Está falando, irmãos, de vida de Cristo e a luz de Cristo, um verdadeiro testemunho. Aí diante de tudo isso daqui, irmãos, olha que coisa tremenda, a palavra de Deus é uma recuperação, uma restauração do testemunho da plenitude de Cristo. Mas onde que está o problema? Sacerdócio. Josué, do modo do outro, irmãos, desanimou, perdeu o foco. E Zorobabel também. E Deus vai mandar quem? Ageu e Zacarias, para levar uma palavra profética. É hora de vocês levantarem, é hora de vocês partirem. Vocês precisam ser guiados pelo meu Espírito, pela minha palavra. Estão sendo guiados pelas suas emoções. Aí ele diz aqui, irmãos, resumindo, respondeu-lhe 5. Respondeu o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isso? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Outro princípio bíblico, irmãos, não há um testemunho real da vida e da luz de Cristo se não for no poder do Espírito Santo. E ele vai dizer aqui: Zorobabel, a casa vai ser edificada, mas não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. Ele vai dizer: olha, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agora ele vai dizer aqui, faz essa pergunta para mim e você: quem és tu, ó grande monte?
a Babilônia, os reis da Babilônia, Satanás, seja o que for. Quem és tu? Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Irmãos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, dependência do Espírito Santo de Deus, uma vida de santificação, não há nenhum impedimento neste mundo, seja onde for, que possa impedir um testemunho da vida e da luz de Cristo no poder do Espírito Santo de Deus. Não há. Que monte? Qual o problema que estão enfrentando lá? E sabe qual é o maior problema deles? Não era exterior, era interior. Deixaram de olhar para a palavra de Deus, deixaram de confiar na palavra de Deus e começaram a olhar os inimigos. Irmãos, aquele que está em nós é maior do que o inimigo, é maior do que aquele que está no mundo, irmãos. A palavra de Deus é claríssima, é claríssima. Se Cristo habita em nós, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus está em nós e somos guiados com o Espírito Santo de Deus, irmãos, a palavra de Deus é claríssima. Diante de tudo isso, que diremos nós? Você tem que ler todo Romanos 8 e mais tudo. Ele vai dizer que diremos para nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Absolutamente nada nem ninguém. E ele vai especificar 7 perguntas. Quem pode te acusar? Quem pode te condenar? E quem pode te separar? Perseguição, dor, tristeza, fome, nudez, anjos, potestades, altura, profundidade, largura, comprimento, nada, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém, amados. Uma vida direcionada pelo Espírito Santo, na dependência do Senhor, caminhando na voz do Senhor, parando para parar, prosseguir como é para prosseguir. Uma vida de santificação. Abra as portas, repara, deixe Deus reparar. Entre, Senhor. Uma vida de testemunho vivo de Jesus. Quem és tu, ó monte? Você é uma campina diante do meu poder. Qual o problema de vocês aí? Zorobabel, Josué. É uma campina. E graças a Deus, eles ouviram a voz do Senhor, se arrependeram. E sabe o que Deus diz? Presta atenção, não precisa ler. Eu vou ler para você. Está em Ageu. Olha que coisa tremenda. Olha só. Depois de tudo isso aí, ele vai dizer aqui em Ageu. Olha o que ele diz. Ele diz em Ageu, capítulo 2. Ele faz essa colocação assim: ora, pois, se forte Zorobabel, diz o Senhor, e se forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte. Está falando da igreja, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Mas aqui diz uma coisa tremenda, que eu não estou achando, mas vou achar agora. Aqui, continua o texto, o 5. Olha aí, diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíres do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Irmãos, o Espírito Santo não habita só no meio de vós, ele habita em nós. Ele é o segundo consolador. Nós temos 2 consoladores, um outro consolador, um consolador que está em nós, e um consolador que está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Quem és tu, monte? Quem és tu diante de tudo isso? Irmãos, vamos para Lucas 24, terminando. Lucas 24.
Eu acho que eu estou falando que nem... Eu estou pegando de você, viu, Daniel? E eu acho que você aprendeu com Pedro. Acho que é Pedro, 1 Pedro 1, 2 Pedro diz assim: finalmente, irmãos, mas tem mais 2 capítulos. Está acabando, irmão, mas tem mais 2 capítulos. Graças a Deus por isso, viu, irmão? Irmãos, a realidade da ressurreição de Jesus. Nós precisamos aprender a ter uma vida no poder da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus. Esse texto é extremamente precioso. Só vou citar alguns princípios. Irmãos, os discípulos não creram que Jesus havia ressuscitado. Aonde que eles estavam? Escondidos, acuados, com medo. Quem é que creu? As mulheres, querido, foram as mulheres. E Deus deu uma das maiores mensagens bíblicas para uma mulher que tinha expulsado 7 demônios. Então presta atenção, mulheres. Vocês são sacerdotes, homens e mulheres, dentro da sua função. Deus não tem exclusividade da sua palavra para homens. A palavra de Deus é para filhos e filhas do Altíssimo. Não estou falando em função, irmãos. Eu estou falando da palavra de Deus, de uma vida aos pés de Jesus. Quantas mulheres tremendas. O irmão falou ontem. Você vê aquelas mulheres que seguiram a Jesus, serviram a Jesus, praticamente sem identificação. Um nome. Todos os discípulos, só João e as mulheres, ficaram ali com Jesus. Não aceite a investida satânica, tirando você do propósito de Deus para a sua vida pessoal, conjugal, familiar. Não deixe. Você tem um chamado maravilhoso. Não saia dele. Então, amados irmãos, nós sabendo disso, aqueles 2 caminhos de Emaús, diz talvez fosse um casal, não importa, são 2, estão indo e voltando para o caminho de Emaús. O que eles conversavam? Nós, como discípulos do Senhor, o que nós conversamos? O que nós falamos uns para os outros? Você lembra diante de Malaquias, aquele povo todo ali, Deus na cadeira de inquisição? Mas havia um grupinho ali que falavam uns aos outros. O que eles falavam? E Deus estava olhando. Do amor de Deus, da eleição incondicional de Deus, da paternidade de Deus, do sacrifício de Cristo, suficiente. Você tem que ler Malaquias capítulo 1. Eles estavam conversando sobre o quê? Tristezas, decepções, desânimo, cansaço. O que eles estavam fazendo? Voltando. Vamos voltar para a nossa vidinha, afinal de contas, Jesus não ressuscitou. Havia prometido, mas não ressuscitou. Irmãos, nós necessitamos de uma visitação do Senhor. Nós precisamos de uma visitação do Senhor pelo Espírito Santo. Não permanecemos firmes e perseverantes, irmãos, porque nós tiramos os olhos de Jesus, Cristo, crucificado e ressurreto, e vivo e intercedendo por mim, por você, e deixou o Consolador para habitar em nós. Aqui você tem um monte de vazio. Eu vou citar alguns. É uma visitação do Senhor. Se você ler o Salmo 80, irmãos,
Ele diz: restaura-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, 3 vezes, restaura-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor. E depois ele vai dizer assim: ó Deus dos exércitos, olha e vê e visita a tua vinha, para que nós não viramos as costas para ti. Há uma necessidade, todos os avivamentos celestiais, houve uma visitação do Espírito Santo de Deus à igreja, irmãos, trazendo a centralidade de Cristo, a palavra de Deus e o testemunho vivo de Jesus. Fora disso, não é avivamento, são os pseudos avivamentos, avivamento que não traz Cristo como centro, a sua palavra como inerrante. A Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é inerrante. Há um testemunho vivo da pessoa e obra de Cristo. Deus está restaurando a sua igreja, a sua casa, a sua noiva, porque o noivo está com pressa e o noivo está vindo. O túmulo aberto, ele não está aberto só, mas ele está vazio, porque o nosso Senhor ressuscitou. Segundo, irmãos, as Escrituras estão abertas. Jesus abriu a Escritura para eles. É o que mais nós precisamos, irmãos. Não é uma Bíblia aberta num capítulo, não, irmãos. Não vale absolutamente nada uma Bíblia aberta só, ou uma Bíblia fechada, é como se fosse uma Bíblia fechada. Nós precisamos abrir a palavra de Deus e pedir que o Espírito Santo revele a pessoa de Cristo às nossas vidas, e a suficiência da sua morte, da sua ressurreição, e ser conformado à sua morte, à sua ressurreição e seus sofrimentos. E podemos dizer: Senhor, eu quero ser conquistado com tudo aquilo que o Senhor conquistou naquela cruz. Por isso eu prossigo para o alvo. Eu não sou perfeito, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo definido. Olha, Jó, antes os meus olhos, antes eu ouvia falar de ti, agora meus olhos te veem. A realidade espiritual concreta, não é teórica, concreta. Os olhos dos discípulos abertos, versículo 31, depois você lê lá. Os dois discípulos abrem os seus corações para Jesus. Precisamos ser curados, amados irmãos. Tem que abrir o coração. Senhor, aqui meu coração tem coisas que o Senhor não imagina. E Deus fala: eu sei tudo, meu filho. Por isso ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procede fontes de vida. É seu coração, você dá. Os dois discípulos abrem o seu lar para Jesus. Precisamos ser visitados na nossa família. Os dois discípulos falam: Senhor, não vá, fica aqui, não vá. O Senhor abriu o entendimento de todos os seus discípulos. A oração de Paulo, Efésios capítulo 1. Ó Senhor, dá espírito de revelação, iluminação. Eu preciso entender essas 7 glórias da igreja, capítulo 1, do 1 ao 13. 7 glórias da igreja, pela graça de Deus. Eu preciso, Senhor. Os céus estão abertos. As bocas dos discípulos estão abertas. Ele vai dizer em Atos capítulo 4, 20: como deixaremos de falar daquele que temos ouvido e visto? Como? Meus amados irmãos, que Deus, pela sua misericórdia e graça, visite a sua igreja. Nós precisamos. Que Deus seja louvado. Pai, aplica a tua palavra em nossos corações.
que sonda-nos, Senhor, e prova-nos, e vai ver se há em nós algum caminho mau, e leva-nos para caminhos eternos, e fatalmente o Senhor vai encontrar em nossas vidas coisas que não são tuas, mas usa da tua graça, a tua misericórdia, a tua palavra que é viva e eficaz. Trata com os nossos corações, Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.